Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje eu quero apresentar uma curiosidade matemática. Na verdade eu estava em sala de aula, trabalhando no conjunto dos números reais com meus alunos, e essa parte sempre passa assim, tem os irracionais, as pessoas apresentam os irracionais como, raiz de 2 é um irracional, π é um irracional, e aí eu parei para perguntar para meus alunos. Falei, raiz de 2 é irracional? Eles responderam, sim, professor, é irracional. Aí eu perguntei, por quê? Aí responderam, porque a dízima dele lá é infinita, nunca vai se repetir, ou seja, não é uma dízima periódica. Aí eu perguntei, mas por que então que é uma dízima que nunca se repete? Aí meus alunos responderam, olha, é porque é irracional. Eu falei, não, mas esse argumento seus não vale, né? Vocês estão correndo atrás do próprio rabo. Resolvi então, expliquei isso em sala e resolvi fazer esse vídeo, porque eu imagino que diversos dos ouvintes nunca tenham visto essa justificativa de por que raiz de 2 é irracional. Então, essa história de raiz de 2 ser irracional tem até uma história trágica que envolve os pitagóricos, mas nós não vamos abordar nesse vídeo. Queria primeiro começar justificando. Imagina que eu tivesse um quadrado aqui de lado 1. Imaginar que eu estou desenhando realmente um quadrado. Supor que esse desenho aqui, bem feitinho, seja um quadrado. Pronto, tem aqui um quadradinho de lado 1. Vou imaginar que é um quadrado e que mede 1. Esse segmento que liga um vértice oposto ao outro é conhecido como a diagonal do quadrado. Okay? Se você usar o teorema de Pitágoras, e nós temos um vídeo que trata desse teorema, o teorema diz exatamente que d ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, d ao quadrado é 2. Com a nossa notação moderna, significa que d é raiz de 2. Então, primeiro a gente percebe que esse é um número que existe, ou seja, é um número real, né? Ele realmente existe. E isso intrigava, então, essa história, como eu disse, remonta a Pitágoras, intrigava as pessoas da época, né? Que só conheciam até os números racionais. E a pergunta, então, é, diante desse número estranho, ou seja, eu tenho um número cujo quadrado é 2, a pergunta é, será esse número um racional? E o que nós sabemos hoje é que, de fato, ele é um irracional. Mas a demonstração, então, para justificar por que raiz de 2 é irracional, passa por uma técnica matemática que é tentar justamente supor o contrário e chegar numa contradição. Uma técnica, então, de demonstração por contradição. Então, suponha que raiz de 2... eu vou escrever aqui. Supor que raiz de 2 seja racional. Se este número é racional, significa o quê? Que nós podemos escrever ele como uma fraçãozinha, A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B é diferente de zero. Mais ainda, nós podemos supor que esta fração está na forma irredutível. O que significa ser irredutível? Que A e B são primos entre si. São primos entre si. Um jeito matemático de escrever que eles são primos entre si bem simplesinho era pôr assim, que o MDC entre eles era 1. Por que isso? Um exemplo. Se eu tivesse uma fração 4 sobre 6, certo, galera? Então nós podemos simplificar ela e deixar ela do tipo 2 sobre 3, que é irredutível. Então, passando para cá, então nós temos raiz de 2 sendo A sobre B, com estes A e B primos entre si. O que nós vamos fazer é, então, elevar ao quadrado os dois lados. De modo que, então, eu fico com raiz de 2 ao quadrado é A sobre B ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é justamente o número 2. Isso aqui é A ao quadrado sobre B ao quadrado. Então, o que nós temos é que A ao quadrado é 2 vezes B ao quadrado. Portanto, o que nós estamos dizendo é que A ao quadrado é um número par, ele é 2 vezes alguém. Recorde, galera, que os números pares são exatamente os números do tipo 2n, onde esse n é um natural.
que os ímpares são do tipo 2n mais 1, ok? Então, meu a ao quadrado é par, e a única possibilidade para o quadrado do número inteiro ser par é que este número seja par. Então, a é par. A é par. Então, significa que a é do tipo 2 vezes um certo inteiro, casinho, ok? Observa que um ímpar vezes um ímpar dá um número ímpar, certo? E um par vezes um par é sempre um número par, de modo então que se o quadrado de A é par, a única possibilidade é que A seja par. Vamos agora voltar aqui, então, substituir que o A aqui seja par. A nossa contradição vai ser concluir que B é par, e isso é justamente o que nós estamos supondo ser o contrário. Então, se o meu A é par, então, de novo, eu tenho raiz de 2 é igual a 2 vezes um Kzinho, né? Substituímos o A por 2K sobre B. Vamos fazer o quê? Elevar ao quadrado novamente. Então, nós ficamos com 2K sobre B ao quadrado. Então, nós temos 2 igual a 4K ao quadrado sobre B ao quadrado. Passando esse b multiplicando aí, nós temos 2b ao quadrado igual a 4k ao quadrado. Simplificando por 2, o que nós temos então é que b ao quadrado é 2k ao quadrado. Ora, então, mas se b ao quadrado é um número par, então temos b ao quadrado par, portanto, b é par. Uma contradição, né? Por que uma contradição? Se B é par, então olhando, sei lá, um tipo desse tipo 2K1, mas a contradição morre aqui. Ó. Nós supomos que o máximo divisor comum entre A e B era 1. E a conclusão é que se raiz de 2 fosse escrito como uma fraçãozinha, supondo essa fração inicialmente prima entre si, é que tanto o numerador quanto o denominador seriam números pares, o que é uma contradição. Então, essa é só uma curiosidadezinha, só para vocês ficarem atentos. Na matemática nem tudo é regra, nem tudo é definido. O interessante é que possa se justificar algumas coisas. E deixamos o canal aqui aberto se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma curiosidade matemática, algum problema relacionado a qualquer área da matemática. Estamos aqui para ajudar vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha. Muito obrigado. Até mais.